Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para as notificações e deixasse seu like. É muito importante. Hoje iremos analisar o capítulo mais recente de Jujutsu Kaisen. Voltamos ao campo de batalha onde Sukuna se encontra. O feiticeiro mais forte está diante de novos adversários, Itadori e Higuruma. Vemos a continuação daquela reunião. Vemos então que eles arquitetaram um plano desde o começo. Se por acaso o Gojo morresse, eles deveriam seguir o plano à risca. Eles colocariam Takaba para lutar com Kenjaku e tentar abrir ali um ponto para que o Yuta pudesse se aproximar e dar fim ao Kenjaku. E também que depois de derrotar o Kenjaku, o Yuta deveria sair dali e se mover rapidamente para um outro ponto. Então vemos aqui que eles foram basicamente bem específicos em cada detalhe. Parecia que eles estavam prevendo o futuro. Então vemos ali que Hajime ele se ofereceu para ir na frente lutar com o Sukuna, para ganhar tempo, né? E para que o plano fizesse ali sentido, já que Hajime era muito forte e ele poderia ali segurar Sukuna por um breve período. Vemos então que todos os feiticeiros acabaram ali se reunindo em um espaço, num auditório, e eles discutem como vão seguir os planos e os detalhes. Cada um terá uma função específica. Então a gente consegue perceber ali, né, o Panda, o Yuji, o Higuruma, entre muitas outras pessoas, como até mesmo o Hajime e Yuta. Então, cada um terá um papel fundamental. Então, vemos que as pessoas ali, os feiticeiros que estão dentro daquela sala, eles estão preocupados com a questão de que Kenjaku sobreviva e o Sukuna também, após o jogo da migração terminar, né? Porque o caos já foi instaurado e existem ali muitos monstros criados depois que aconteceu a assimilação. Vemos então que uma pessoa que está na plateia, que provavelmente é um feiticeiro que acabou sendo transformado, ele acaba levantando a mão e dizendo que irá se retirar, que ele não pode fazer nada para ajudar, porque ele está preocupado com a sua família. Então, ele irá pegar a sua família, irá fugir daquele local. Então, as pessoas que estão ali na frente daquela reunião acabam informando a ele, ó, ok, você é livre para ir e vir, faça o que você bem entender e o que você quiser. Mas a gente consegue perceber que se o jogo conseguir acabar, né, e aquela destruição permanecer, o Sukuna ele ainda conseguirá ficar vivo. Então ele deixa bem claro esse ponto para essa pessoa. Então vemos que dentro daquelas pessoas que acabaram sendo transformadas ali em feiticeiros, eles não sabem o real perigo que é o Sukuna. Então um dos responsáveis pela reunião deixa bem claro a todos: aqueles que não quiserem participar da batalha podem ficar ali como suporte, mas eles precisam ajudar de qualquer jeito. Independente se você tenha técnica amaldiçoada, reversa ou não. Independente se você quer morrer ou não quer morrer. Mas faça alguma coisa. Então vemos ali que é importante as pessoas entenderem esse ponto para poder tentar parar o Sukuna e o Kenjaku. Higuruma então se oferece para ser ali o segundo adversário a lutar com o Sukuna após Kashima. Kashima então fala: porra, maluco, tá me tirando? Já tá me dando como morto? Hajime então fica bolado, né? Com o jeito ali que o Higuruma falou. Mas é apenas o jeito ali de falar, né? Então todo mundo acaba falando: não, a gente tá agradecido, cara, que você tá indo lá lutar caso o Gojo acabe ele perdendo, né? Então não fique irritado.
Então Higuruma acaba avisando a todos. Se ele conseguir fazer a expansão de domínio e conseguir a pena de morte para o Sukuna, ele conseguirá usar a espada do carrasco. Vemos que não é fácil aplicar a pena de morte em Sukuna, porque se fosse fácil assim, bastava o Higuruma ir até lá, abrir a expansão de domínio, aplicar a pena, sentenciá-lo e simplesmente pegar a espada do carrasco e aplicar um golpe fatal. Então vemos que seria muito fácil, mas não temos essa possibilidade, já que a habilidade de Higuruma não funciona desse jeito. Então vemos que não depende do tipo de sentença que vai escolher, e sim depende de quais crimes o Sukuna irá ser acusado. Então o Itadori acaba falando que eles trocaram de lugar 3 vezes, dentro de Shibuya, dentro do reformatório e dentro do colégio. Então ele acaba vazando essa informação porque quando ele acabou ali trocando de corpo com o Sukuna, Sukuna acabou cometendo algumas atrocidades. Então Higuruma explica que é muito difícil. Ele pode ali tentar acusar e forçar, a pena de morte em uma sentença. Mas há muitas possibilidades. Então, mesmo que eles consigam ali, forçar a pena de morte, há uma possibilidade deles não conseguirem, Então fica muito relativo. Tem que ser algo específico para que a pena possa ser executada e o Higuruma consiga ali a espada. Então vemos ali que Higuruma ele é muito específico. Ele acaba detalhando todos os acontecimentos que o Sukuna cometeu. Ele fala, na escola, quando o Itadori teve ali a troca, a gente teve apenas uma lesão corporal e um sequestro em seu corpo. Ponto. Depois temos a tentativa ali dele matar o Gojo Satoru. No reformatório temos uma tentativa de homicídio com o Itadori, mas ele voltou à vida, provavelmente. Então, considerando aí apenas a tentativa de homicídio e ponto contra o Megumi. Então vemos ali que em Shibuya a gente teve ali o homicídio daquelas 2 garotas ali no metrô. Então, no ensino médio teve ali usuários de maldição, que foram tentativa de homicídio contra vários outros cidadãos da cidade. Homicídio de um usuário de maldição com o cabelo e o rabo de cavalo. E o incêndio criminoso em prédios. Então, tipo assim, tudo que o Sukuna fez ou foi lesão corporal ou foi tentativa. Então, o que acontece? Por mais que ele tenha matado, ainda assim há brechas. Então, o Higuruma ele é muito preciso. Ele não quer que haja brecha, porque se houver uma brecha dentro da expansão de domínio dele, a pena de morte ela não é executada. Ela acaba ali sendo absolvida. Então, o seu expansão de domínio ela acaba quebrando, Então, ele acaba se desfazendo. E não é isso que ele quer. Ele quer tentar ali usar a espada para assim poder lutar contra o Sukuna. Então, a gente tem que ser bem específico para poder entender, já que as habilidades de Higuruma são bem complexas. Então Higuruma continua a análise. Ele fala que do Megumi foi apenas ali o sequestro. E dependendo da condição, pode apenas ser ali acusado de lesão corporal ou violência do cadáver do Megumi. Mas no reformatório ele acaba dizendo que foi muito pior. Então ele complementa, o problema é que lá foram os dedos do Sukuna e não o Sukuna em si. Então seria difícil comprovar essa questão, porque os dedos são diferentes da pessoa. Então é bem específico, a questão da habilidade ali do Higuruma. Higuruma então complementa, pode até ser que a gente consiga ali um crime culposo,
mas não há como comprovar e induzi-lo instigar ao ato. Então, tipo assim, por mais que você consiga colocar ele lá, né, como pena de morte, você não vai ter as provas necessárias para chegar no final e bater o martelo. Então, ele vai acabar sendo ali absolvido, né? Então, Higuruma continua a explicação. Ele diz ali que as sentenças para os casos de homicídio é de 10 a 15 anos, se for comprovado, né? E ali é por pessoa. Então ele diz também que a prisão perpétua ou a pena de morte há uma possibilidade se duas pessoas forem mortas. Mas na realidade o que vale é se forem mortos ali a 3 pessoas, né? Então, se no caso ali o Sukuna for a julgamento e constar que ele cometeu ali o assassinato de 3 pessoas, a pena de morte pode ser ali comprovada, desde que haja todos os indícios, né? Senão, não há real julgamento. Ela acaba ali se dissipando. Então, Higuruma continua a sua explicação. Ele fala, ó, o Sukuna, ele é uma pessoa totalmente cruel. Então, ele acabou ali, né, fazendo muitas coisas vil. Só que ele causou um impacto gigantesco dentro da sociedade. E isso impossibilita as penas de reabilitação alternativa. Contudo, se isso fosse um julgamento normal, a gente usaria o exemplo de Nagayama, o que aconteceu lá. Então, basicamente, a gente conseguiria a pena de morte. Então, um dos responsáveis pela reunião acaba entendendo o ponto, né, que o Higuruma acabou de explicar. Ele acaba perguntando para sua assistente, e aí, tu conseguiu entender o que ele acabou de explicar com o Sakabe? Aí ela, hã? Não, entendi. Então a gente vê que ela tá boiando, ela não entendeu nada, porque ela nem sabe o que aconteceu na Nagayama. Vemos então que em um julgamento normal, o Sukuna ele acabaria ali sendo sentenciado à morte, porque todos os acontecimentos, né, que aconteceu levaria a isso, todas as acusações levaria à sentença de morte com certeza. Mas dentro da técnica do Higuruma, ela é diferente. O juiz pega as acusações e realiza processos individualmente. Então, o que acontece? Com base nas acusações como um todo, cerca de 30% disso poderia ser tudo, mas poderia ser o suficiente para receber a pena de morte. Então, basicamente, tudo que o Sukuna acabou fazendo ali ao longo do tempo, seria ali julgado caso a caso. E no final, isso tudo não poderia passar apenas ali de uma acusação, sem a pena de morte. Então, ele acabaria escapando, por mais que a habilidade do Higuruma seja uma habilidade muito forte. Então, essa é a questão que eles estão ali querendo se concentrar, arranjar um jeito das acusações complementarem uma a outra e chegar a um ponto favorável onde a pena de morte seja aplicada. A técnica do Higuruma ela é bem específica, porque o problema quando ele está lá fazendo o julgamento é bem simples. Os crimes menores são absolvidos ali pelos crimes mais graves. Então seguimos aqui um exemplo prático, né? Se você tenta esfaquear alguém, pode ser acusado ali com uma lesão corporal ou até mesmo uma tentativa de homicídio. Porém, se a roupa da vítima é rasgada, então vira ali um crime de dano material. Então, esse é absolvido pelos crimes mais graves, né? Então, a gente vê que as tentativas, elas acabam ali uma assimilando dentro da outra. Então, se um crime é mais grave, as outras que ele acabou cometendo não faz nenhuma diferença. Eles são absorvidos e aquele fica apenas sendo um único crime. Então, ele não é acumulativo, né? Então, essa é a questão que eles estão tentando solucionar, né? Então vemos que eles estão pensando nas possibilidades existentes. Alguém até sugere, pô, e se a gente acusar ele de danos materiais aos edifícios? É uma possibilidade? Ele, ó, nessa condenação a pena de morte será difícil de ser concedida. Então há várias possibilidades
e tentativas de acusar o Sukuna. Só que ela tem que ser bem criteriosa para que a pena de morte acabe ali sendo executada e o Higuruma consiga usar a espada. Então vemos ali que o Itadori, Higuruma, ali a gente acaba vendo que eles estão pensando em algumas possibilidades. Ele fala, pô, mas o juiz julgou ali o meu caso em Pachinko, então não seria possível? Ele, o Sukuna pode ser acusado ali por um crime leve cometido pelo Itadori enquanto estava incorporado nele. Só que acaba acontecendo o seguinte, há muitas possibilidades, né? Então ele fala assim, pô, mas ele pode ser acusado dos crimes antigos de 1000 anos atrás? Aí a menina acaba, né, a Kusakabe acaba falando, pô, então a Kusakabe acaba falando, pô, mas esses crimes de 1000 anos atrás já não foram prescritos pela quantidade de tempo? Então a gente vê que tem muita brecha dentro da lei. Por isso, há muitas variações, por isso que eles estão pensando em achar uma alternativa. Higuruma então diz ali a Itadori, o conceito da prescrição do direito moderno, né, a gente vê que foi introduzido durante ali a era Meiji. Aí ele fala, pô, então os crimes foram prescritos, correto? Ele, em 2010, o processo penal ele foi alterado, eliminando a prescrição para homicídio. Aí ele, pô, então basicamente não prescreveram. Se é assim, né, pelo que acabou de ser dito. Então vemos ali que existem regras e regras durante essa questão de análise. Então eles estão passando ali o pente fino em tudo para tentar achar uma brecha e tentar colocar o Sukuna como realmente culpado. Higuruma então detalha mais, ele não, Itadori, presta atenção, a prescrição ela se manteve para os crimes cometidos antes de 85. Pô, então prescreveu, ele calma. No código do Ioro da era Heian, a prescrição não existe. Então vemos ali que como cada código penal é diferente, um pode substituir o outro. Então é uma análise minuciosa e isso acaba ali deixando Itadori totalmente confuso. Itadori então pergunta, então qual que é o certo? Se tem tantas regras, tantas leis? Não sei. A resposta ressoa como um soco no estômago. É bem simples, Itadori, de você entender. Se o autor do crime sair do país, o crime acaba sendo suspenso e prescrito. Dependendo da forma de como o Sukuna lidou com isso antes de reencarnar, o prazo de prescrição pode não valer, mesmo sob as leis da era moderna. Então, basicamente, como o Sukuna ele saiu do plano terrestre para o plano espiritual, isso conta, né, como ele ter saído para o exterior. Então, basicamente, ativa aí a regra da prescrição. Então, por isso que tem que ser muito detalhista nas questões das regras. Então, como a técnica amaldiçoada do Higuruma é um Shikigami em forma de juiz, tudo o que ele acredita ou pensa que está certo ou errado, o Shikigami também faz o mesmo, ele faz a mesma análise. Então, existe a possibilidade dele ser julgado e ser julgado ali culpado pelos crimes que ele já fez há muito tempo atrás. A chance é muito baixa, mas há essa possibilidade. E assim, pode ser fácil ser declarado ele culpado e usar a técnica confiscar do juiz, do Higuruma, né, da sua habilidade, e retirar a técnica amaldiçoada dele. Mas isso é uma chance muito baixa de poder acontecer. Higuruma deixa bem claro que se conseguir, não sabe qual das técnicas vai conseguir confiscar, o santuário ou a técnica das sombras. Então eles acabam ali, né, deixando bem claro que, independente se eles consigam confiscar uma ou outra técnica do Sukuna, já vai ajudar, porque isso vai acabar atrapalhando ali o Sukuna com seus objetivos. E assim também vai facilitar
o andamento da luta, né? Mas, igual falamos, essa chance é uma chance remota. Após pensar muito, Itadori diz: eu acho que há uma forma da gente conseguir uma sentença e uma pena de morte para o Sukuna. Então, após usarem ali uma pequena distração com os corvos atacando ineficientemente Sukuna, a gente vê que Higuruma e Itadori acabam entrando em ação. Higuruma acaba ali usando o seu martelo para atacar Sukuna enquanto distrai ele, mas ao mesmo tempo Itadori acaba ali forçando ele a um ponto de entrada. Sukuna percebe que tem algo diferente em Itadori. Então, nesse momento, vemos a expansão de domínio de Higuruma, sentença de suicídio forçado. Após pensar muito, Itadori tem uma ideia genial: elaborar uma terceira instância. Vamos apelar de novo para um novo julgamento entre mim e você, Higuruma, e vamos trazer o Sukuna junto. Assim, podemos acusar ele de genocídio em Shibuya. Então, foi uma ideia genial. Então, basicamente, se a gente conseguir resumir e colocar tudo em pratos limpos, ele vai acusar o Itadori de ter feito aquele genocídio em Shibuya. Só que o juiz vai entender que o Itadori não fez nada, mas vai ser outra pessoa. Essa outra pessoa seria o Sukuna. Como o Sukuna não está sendo acusado dentro daquele processo, mas ele está ali dentro do júri, ele vai acabar sendo chamado para ser ali o depoente. E nisso ele vai ser acusado do genocídio. E sendo acusado do genocídio de muitas pessoas, a gente cai naquela regra de quantas pessoas ele matou. Se ele matou mais de 3, ele pode ser acusado aí com a pena de morte. Então, ele vai conseguir ali usar a espada e conseguir desafiar ali o Sukuna para um duelo. Então, vemos que o plano foi arquitetado e ele realmente pode dar certo. Vemos que o juiz acaba acusando Itadori Uji em um genocídio, 31 de outubro de 2018. Só que ele já fez o depoente e ele não foi acusado, ele não matou ninguém. Então vemos que a responsabilidade acaba caindo para a outra pessoa. Essa pessoa está no julgamento? Sim, Sukuna, o verdadeiro culpado. Então, a partir desse momento, a gente vai ver um juiz ali perante a corte fazendo a sua delação premiada. E dessa vez, o Sukuna vai ter que responder e não terá escapatória. E assim terminamos a nossa análise do capítulo mais recente de Jujutsu Kaisen. Fiquem atentos aos próximos capítulos que certamente traremos mais informações e revelações sobre essa reviravolta surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.